Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros amigos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Romão, da disciplina de Geografia do Colégio Ari de Sá Cavalcante. E nós estamos aqui para fazer o comentário de algumas questões do fascículo 10 do Diário do Nordeste no Enem. E a gente começa com a questão de número 11, uma questão que se refere aí à habilidade 28 do Enem, que é aquela que relaciona o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Bom, a questão traz um texto que diz o seguinte: é comum um telefone celular ir ao lixo com menos de 8 meses de uso, ou uma impressora nova durar apenas um ano. Em 2005, mais de 100 milhões de telefones celulares foram descartados nos Estados Unidos. Uma CPU de computador, que nos anos 90 durava até 7 anos, hoje dura 8 anos. Telefones celulares, computadores, aparelhos de televisão, câmeras fotográficas caem em desuso e são descartados com uma velocidade assustadora. Bem-vindo ao mundo da obsolescência planejada. Então a questão traz aí uma referência à obsolescência planejada, que é um mecanismo que foi desenvolvido pela indústria ali na primeira metade do século XX, mais precisamente em 1920, e o que vem a ser a obsolescência planejada. Uma estratégia da indústria de fabricar produtos com o objetivo de desenvolverem limitações de uso dentro de um tempo pré-determinado pelo fabricante, justamente para forçar o consumidor a adquirir um novo produto. A obsolescência planejada, ela pode ser classificada em dois tipos, né? Nós temos a obsolescência planejada técnica, que é quando de fato o produto apresenta uma limitação técnica, o mesmo defeito que o produto vai apresentar e que vai impedir o uso, né, desse bem, dessa mercadoria, e vai forçar o consumidor a adquirir um novo produto, como já foi dito. Ou eu posso ter a limitação, a obsolescência planejada do tipo psicológica, que é quando o produto, mesmo possuindo ainda condições de uso, está completamente em condições ideais de uso, o consumidor mesmo assim é incentivado a trocar esse produto por um outro mais moderno, por um outro mais avançado tecnologicamente. Existe todo um apelo da mídia, da publicidade, do marketing, incentivando os consumidores a adquirirem produtos mais modernos. E muitas vezes ele troca um produto, mesmo estando esse produto em condições perfeitas de uso, por um outro produto, né? Às vezes ali um produto da mesma linha, mas numa versão mais nova, numa versão mais atual, né? Então isso no caso seria a obsolescência do tipo psicológica. A gente precisa estar atento para os efeitos desse processo. Obviamente que a cada momento em que se consome mais produtos, você vai aumentar também a exploração dos recursos naturais que vão ser utilizados como fontes de matéria-prima para a fabricação, né, desses bens, desses equipamentos. Então tem toda uma questão do impacto ambiental que está por trás desse consumo irracional, descontrolado, né, provocado pela lógica da obsolescência planejada. Um dos exemplos mais citados nesse sentido ocorreu exatamente naquele momento, né, na primeira metade do século XX, quando a indústria de lâmpadas resolveu fabricar lâmpadas com o tempo de vida útil mais curto, justamente para forçar os consumidores de lâmpadas a adquirirem mais lâmpadas. Então, essa é a lógica que está por trás de todo esse processo. Forçar o consumidor, né, a consumir cada vez mais. Repetindo, a gente lembra o contexto histórico desse vamos dizer assim, processo que foi desenvolvido pela indústria, que é o contexto da lógica fordista. Era necessário dar conta, né, de consumir todo aquele grande estoque produzido pela linha de montagem em série da indústria fordista do século XX. Então, vamos aqui para o enunciado da questão. Avaliando as transformações ocasionadas pela Revolução Técnico-Científica Informacional, verificamos que, item A, o padrão de sociedade citado é a sociedade de consumo, que teve seu início na sociedade americana com o American Way of Life, e cujo modelo se espalhou pelo mundo, atingindo todos os países. Na verdade, a questão trata de uma lógica, que é a obsolescência planejada, que se desenvolveu ali na primeira metade do século XX, como a gente falou anteriormente. E a sociedade de consumo ela é bem anterior, né? A gente lembra aí de uma
Inglaterra, ali ainda no século XVIII, quando se desenvolve essa sociedade de consumo, até mesmo nos Estados Unidos, com o estilo de vida americano, que ele cita aqui no item, o American Way of Life, também dessa época, anterior aí, por volta do século XVIII, então bem antes, né, desse modelo de sociedade que se desenvolve a partir do século XX, dentro dessa lógica da obsolescência planejada. Então, por isso o item está falso. O item B diz: mudança dos bens de consumo citados é um processo natural, decorrente do crescimento econômico e do aumento do poder aquisitivo da população. O item também está falso porque não é um processo natural. A mudança dos bens de consumo citados é um mecanismo para incentivar o consumo. Então, o item B também está falso. O item C diz: a obsolescência ela é planejada pelos próprios consumidores, que detêm o controle do consumo, bem como o padrão de qualidade dos produtos consumidos. O item C também está falso. Quem controla a obsolescência não são os consumidores, o processo é controlado, obviamente, pelos fornecedores. E o item C diz: a obsolescência de que fala o texto é o resultado de um processo de consumo e de crescimento irracional, que leva à não sustentabilidade ambiental. Esse é o item correto. De fato, trata-se aí de um contexto formado a partir desse consumo irracional, do consumo descontrolado, que nada tem a ver com a sustentabilidade, que aumenta, obviamente, o processo de exploração dos recursos naturais e, consequentemente, os impactos ambientais. O item D é o item correto. O item E diz: o desenvolvimento tecnológico foi prejudicial à qualidade de vida, desencadeando profundos desequilíbrios sociais e ambientais. O item também está certo porque a gente sabe que o desenvolvimento tecnológico não foi prejudicial à qualidade de vida, muito pelo contrário, né? Promoveu o aumento da expectativa de vida, facilitou aí o combate a epidemias, a enfermidades, deu origem a novos procedimentos médicos cirúrgicos, facilitaram, né, o combate a doenças, enfim. Então, de fato, não foi prejudicial à qualidade de vida, como diz o item E, e é por isso que o item está falso. A questão de número 11, o item correto, repetindo, é o item D. Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão de número 13, a questão que se refere à habilidade 30, que é a habilidade de avaliar as relações entre a preservação e a degradação da vida no planeta. Então, a questão também traz um texto, e o texto diz o seguinte: a definição de desenvolvimento sustentável mais usualmente utilizada é que procura atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras. O mundo assiste a um questionamento crescente de paradigmas estabelecidos estabelecidos na economia e também na cultura política. A crise ambiental no planeta, quando traduzida na mudança climática, é uma ameaça real ao pleno desenvolvimento das potencialidades dos países. O Brasil está em uma posição privilegiada para enfrentar os enormes desafios que se acumulam. Abriga elementos fundamentais para o desenvolvimento, parte significativa da biodiversidade e da água doce existentes no planeta, grande extensão de terras cultiváveis, diversidade étnica e cultural e rica variedade de reservas naturais. O campo do desenvolvimento sustentável pode ser conceitualmente dividido em 3 componentes: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade sociopolítica. Bom, o texto traz aí uma referência ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nós lembramos que a formalização desse conceito aconteceu já há algum tempo. Para que a gente possa entender a origem do conceito de desenvolvimento sustentável, a gente precisa lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter um processo de descentralização da atividade industrial, né? Então, nós vamos ter uma expansão da indústria no mundo, ocasionada especialmente pela ação das multinacionais, né? Empresas com sedes em países como Estados Unidos, Japão, que vão se espalhar por vários países, vão chegar ao Brasil, em outros países da América Latina, a Argentina, no Peru, no Chile, países asiáticos. Bom, enfim, em todo o mundo nós vamos ter, né, a expansão dessas empresas consideradas ou conhecidas como empresas multinacionais, expandindo a atividade industrial. Obviamente que com a expansão da indústria no mundo, vai haver aí uma maior preocupação com relação aos impactos ambientais ocasionados por essa expansão industrial. Então, a partir daí, nós vamos ter mais discussões sobre a questão ambiental, a questão dos desequilíbrios ecológicos, a exploração dos recursos naturais. E, bom, dentro desse contexto, em 1968, vai surgir um grupo chamado Clube de Roma. Então, o que é o Clube de Roma? Um grupo que foi
formado ali inicialmente por intelectuais, pensadores, humanistas, economistas, professores, grandes empresários que vão se reunir para discutir a pressão sobre os recursos naturais provocados pelo aumento da população mundial e também pelo aumento do consumo global. E esse grupo, em 1972, vai solicitar ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, a elaboração de um relatório que foi intitulado Os Limites do Crescimento. Esse relatório afirmava que, se fosse mantido o ritmo de exploração dos recursos naturais da época, por consequência da industrialização, esses recursos iriam se esgotar num prazo menor que 100 anos, né? Então, antes de completar 100 anos, esses recursos iriam se esgotar. E, obviamente, que esse relatório teve grande repercussão internacional. Ele vai, inclusive, influenciar bastante os debates na primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, em 1972. E é exatamente nessa conferência de 72, exatamente o ano em que foi publicado aí o relatório, Os Limites do Crescimento, é nessa conferência que nós vamos ter o conceito de desenvolvimento sustentável oficialmente declarado. Anos mais tarde, em 1987, nós vamos ter aí a publicação de um outro relatório, que é o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório de Brundtland. E nesse segundo relatório, o termo desenvolvimento sustentável vai ser aí formalizado, né? Ele vai ser também divulgado mundialmente a partir desse relatório. Nós vamos ter, a partir de então, a utilização, né, com mais frequência desse termo. Ele vai estar mais presente, por exemplo, em teses de mestrado, dissertações acadêmicas em geral. A gente vai perceber esse conceito de desenvolvimento sustentável mais presente, por exemplo, nas conferências ambientais, como a do Rio de Janeiro, a conferência que aconteceu posteriormente na África do Sul, em Joanesburgo. Então, a questão do desenvolvimento sustentável cada vez mais presente a partir desses dois relatórios, especialmente a partir do relatório de Brundtland, mas presente também nas questões de vestibulares, como a gente vê aqui uma questão de Enem que trata exatamente desse assunto, desse conceito. E o que vem a ser o desenvolvimento sustentável? Trata-se basicamente da utilização dos recursos naturais de forma racional, de forma controlada, garantindo a manutenção desses recursos para as futuras gerações. É aliar o desenvolvimento e o crescimento econômico com a responsabilidade ambiental. Duas temáticas que até então eram tratadas de forma separada, mas que agora, diante desse novo conceito de desenvolvimento sustentável, essas temáticas elas podem ser, vamos dizer assim, analisadas, entendidas de forma conjunta. É possível, de acordo com o conceito, garantir o crescimento e desenvolvimento econômico, preservando a natureza, garantindo a manutenção dos recursos naturais para o futuro. Então, o comando da questão diz o seguinte: nesse contexto, o desenvolvimento sustentável pressupõe, item A, a preservação do equilíbrio global e do valor das reservas de capital natural, o que não justifica a desaceleração do desenvolvimento econômico e político de uma sociedade. Então, o item A afirma exatamente o contrário do conceito, que inclusive está presente no texto. O item B diz a redefinição de critérios, instrumentos de avaliação de custo-benefício que reflitam os efeitos socioeconômicos e os valores reais do consumo e da preservação. Esse é o item correto. Na verdade, o item trata aí, né, da maior racionalidade entre a produção e o consumo, que é exatamente o que pressupõe o conceito de desenvolvimento sustentável. O item C diz o reconhecimento de que, apesar de os recursos naturais serem ilimitados, deve ser traçado um novo modelo de desenvolvimento econômico para a humanidade. O item está falso porque nós sabemos que os recursos naturais não são ilimitados. O item D diz a redução do consumo das reservas naturais com a consequente estagnação do desenvolvimento econômico e tecnológico. O item D, assim como o item A, afirma exatamente o contrário daquilo que pressupõe o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o item D também está falso. E o item E diz a distribuição homogênea das reservas naturais entre as nações e as regiões em nível global e regional. Nós sabemos que a distribuição dos recursos das reservas naturais ocorre de forma heterogênea no espaço mundial e não, como diz o item, de forma homogênea. E o item também não traz algo aí que pressupõe o conceito de desenvolvimento sustentável, portanto, o item E também está falso. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Bem-vindos, internautas. Sou o professor Márcio Miquiles, tá? De História.
e nós vamos trabalhar com vocês o fascículo 10 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, ok? Resolvendo a questão 5 aqui com vocês do nosso fascículo. Ó. A questão vem com a imagem, sempre é importante lembrar que as provas do Enem trabalham com imagens, tá bom? Na imagem temos uma tela de Luiz Miguel Van Loo, retratando Sebastião José de Carvalho e Melo, famoso Marquês de Pombal. Estadista português ligado ao despotismo esclarecido. Identifica-se na imagem e em suas ações históricas. O despotismo esclarecido é uma alternativa política dentro do viés do iluminismo para que as monarquias não fossem derrubadas pelos estados liberais burgueses que os iluministas queriam. Então, aqui no Brasil, o Marquês de Pombal vai ser marcado pela mudança do comportamento político em relação ao papel da igreja, aqui no Brasil, o papel dos jesuítas especificamente, uma educação laica, mais voltada para a questão academicista, inclusive o ensino da língua portuguesa, que no Brasil se falava muito mais o tupi-guarani e o próprio Nhencatu, que era uma língua criada aqui no Brasil, uma mistura do português com as línguas indígenas, do que o próprio português. Aí diz assim, ele incentivou o domínio naval e ampliação da política religiosa e liberal do Estado português. Acabamos de falar que o despotismo o despotismo esclarecido, para impedir esse Estado liberal e para poder quebrar essa relação da igreja e o Estado. Então, item A, falsíssimo. Maior abertura política e busca pelo progresso, bem como as reformas, como a expulsão dos jesuítas do Brasil. Sim, ele é um academicista econômico. Uma clássica ideia do iluminismo é a ideia de meritocracia e de progresso econômico. Então, item B, corretíssimo. O C diz que ele reconstrói prédios públicos portugueses e diminui os impostos. Se ele é um estadista que quer fazer o Estado progredir, ele vai diminuir e aumentar os impostos. Aumentar a arrecadação. Ele é um homem marcado pelo arroxo fiscal na região do ciclo da mineração. Manutenção da política absolutista. Se ele vai manter o absolutismo, ele não tem como ser um déspota esclarecido, morre o dedo danado. Criação da política de aproximação e promoção da colônia brasileira com a vinda de empresários e investidores internacionais. Ele não vai promover a colônia, ele quer melhorar o aproveitamento econômico da colônia brasileira. Então, nossa questão 5 do fascículo 10, B de bola. A questão 6 vai abordar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Média ela vai se iniciar do século V ao século XV, sendo do século V ao X Alta Idade Média, do 11 ao 15 a Baixa Idade Média. A saída da Idade Média foi marcada pela centralização do poder, em que o conflito entre as classes sociais foi a condição fundamental do poder absoluto dos reis. O próprio rei instigou a luta entre as classes sociais, procurando se sobrepor a ela, aproveitando-se de seu próprio benefício. As mudanças geradas na Europa, que eram a base dessa nova realidade social, podem ser identificadas. Eu estou falando sobre o Estado que surge após a Idade Média. O nome desse Estado, Estado Nacional Moderno ou Estado Absolutista. Tomando só o cuidado de que o absolutismo é apenas um termo usado, porque não havia uma constituição clara, a legislação era criada pela própria autoridade do rei. Não havia um limite, de seus poderes. Ela era centralizada pelo poder nas mãos do rei, pelo enfraquecimento político dos nobres feudais e o surgimento de filósofos absolutistas. Perfeito o item A. Ele trabalha sobre os teóricos absolutistas, os mais famosos, Nicolau Maquiavel com a sua obra do Príncipe, Thomas Hobbes com Leviatã, que são grandes defensores do Estado absolutista. Você ainda tem o Jacques Rousseau, que vai falar sobre o direito divino, Aí o item B, porque estaria errado? Porque ele diminui a luta de classe, organiza o poder absoluto do rei e controla o controle econômico através do mercantilismo. O errado é a diminuição da luta de classe, porque vai surgir uma nova classe social, uma classe urbana burguesa, que vai entrar em conflito com o Estado. Um controle social da burguesia. A burguesia não tem o controle social. Ela vai buscar esse controle, só vai conseguir na crise da Idade Moderna, quando ela derruba o absolutismo. A D, uma política econômica mercantilista, tudo bem. Ampliação do poder da igreja sobre a nobreza. E o rei e a montagem do Estado teocrático. Não é um Estado teocrático, é um Estado teocêntrico. Há a religião no centro do Estado. Mas quem controla é o rei. A autoridade é ele, E a igreja não controla o rei. O rei é que controla a igreja. Apesar de que, numa relação social, o rei não vai bater de frente com o clero, porque isso pode provocar uma reação.
Pela descentralização econômica e social, já morre o item E. A gente fala, inclusive, no texto que a gente está caminhando por uma centralização. A descentralização é na Idade Média. Então, a resposta da questão 6 do nosso fascículo 10, item A de aprovação. Beleza? Valeu, jovens. Até a próxima oportunidade. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.